Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast De Coração Aberto. E hoje minha convidada é uma convidada muito especial. Ela é uma mulher de Deus, daquelas que a gente quer estar sempre pertinho, aprendendo, sabe? Então, ela é esposa, ela é mãe, ela é mentora, uma mulher que muitas têm se inspirado, uma mulher levantada por Deus neste tempo para ajudar outras mulheres. Eu tenho a honra de caminhar com ela e o prazer de chamá-la de amiga. Seja muito bem-vinda, minha amiga Darcila Paim. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, querida. Para mim é uma honra nessa tarde servir a mesa com você, querida. Estamos aqui de coração aberto, né, para passar aquilo que Deus tem nos ensinado. Então, né, hoje nós vamos ter aqui um bate-papo, né, uma conversa sobre ministério, sobre mãe, né? Ela é mãe, ela é esposa, como eu falei. E ela sempre diz assim, eu não sou pregadora, né? Eu sou uma testemunha. Então me conta o teu testemunho, Darcila. Conta aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, o teu testemunho. Bom, como a minha amiga Angelucci falou, né? Eu sou mãe, né? Primeiro eu sou filha amada do Senhor, né? Ele me escolheu no ventre da minha mãe. E lá, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu me criei escutando, Angelucci, o meu pai dizendo que eu ia ser a filha da promessa, né? E eu pensava comigo assim, promessa? Os anos se passaram, né? Mas eu acredito que Deus fez uma promessa na minha vida, né? Que ia até me tirar do meio da minha parentela e me colocar em outro lugar, aonde ali ia se cumprir as promessas de Deus na minha vida. Então, eu sou casada, né? Sou esposa, sou mãe de 2 filhos, sou sogra, sou vó da Isadora, né? E aonde as promessas do Senhor começou a se cumprir na minha vida, na minha família. Mas a gente não entende os propósitos de Deus. E no meu testemunho que eu quero contar nessa tarde é sobre quem eu gostaria assim de falar naquilo que eu era. Uma mulher que a Bíblia diz assim, um provérbio, né? A tola, ela destrói a sua casa. E a sábia, ela edifica, né, Angelucci? E eu, na minha vida, eu pensava assim, que nunca existia essa mulher sábia. Porque eu vim de uma família, né, com 5 irmãos, só eu de filha mulher ali. E a gente tinha uma personalidade forte. Eu pensava assim, que jamais eu ia ser submissa a uma casa, né? Porque tu é criada no meio de homens, né? Com aquela personalidade mais forte. E Deus me levou a construir uma casa aonde eu era essa mulher rixosa. Não era submissa. Né? Que a minha palavra tinha que ser sempre a minha. E tu era que tinha razão sempre. A razão. O outro era o esposo, era a parte que tinha razão. E isso trouxe para minha vida muitas consequências, né? Porque eu estava sendo, por mais que eu me criei num lar cristão, aonde eu vi que meu pai era o sacerdote do lar, a minha mãe, né, estava ali debaixo da proteção do meu pai ali, mas eu pensava assim que aquilo era tudo, não precisava eu ser, né? E quando eu me casei, eu me tornei essa mulher que eu queria. Dominar minha casa, não precisava. E por fim veio as consequências, né? E um dia eu disse para o Senhor que eu queria que o meu esposo ainda mudasse.
Porque a gente tem essa, principalmente a mulher, né? A gente acha sempre que o outro tá errado e que a razão é sempre nossa. Sempre. Né? Eu então fazia se tudo... torna mais difícil ainda ver a mudança na gente, né? E eu pensava, eu fazia tudo certo, eu era uma dona de casa, eu deixava tudo, né, minha casa organizada, tudo arrumadinho, tudo, mas sempre aquela pessoa que murmurava, rixosa dentro de uma casa, né? Não deixava os filhos brincar para não se sujar, tinha que ser tudo assim conforme eu... Tem que ser tudo perfeito. Tudo perfeito. Nada fora do lugar, mas nada. Nada. E aquilo assim, começou a criar um conflito dentro da minha casa. Por eu não... E eu pensando assim, mas esse homem não vai mudar nunca, né? Eu queria que ele fosse mais sensível, que ele me compreendesse, não vai mudar nunca. Mas não tinha que ele mudar. E um dia eu entrei dentro do quarto da minha filha, e lá começou assim que eu entendi o meu chamado, né? Que eu entrei e coloquei um louvor lá para escutar, e aquele louvor falava sobre mudança, que muitas vezes nós queremos que o outro mude, nosso esposo, os nossos filhos mudam, mas muitas vezes é nós que temos que começar, né? E ali eu dobrei meus joelhos na beirada da cama da minha filha e disse, Senhor, se é eu que estou errada, eu preciso, né, que o Senhor me comece a mudar a minha vida. E até eu penso assim, ali Deus começou a trabalhar comigo. Mas ali já tinha sido quebrada, amassada, tantas coisas tinham vindo já à minha vida, né? Então, é que nem, até eu disse, é que nem uma folha branca, é uma folha que de papel. Até eu vou trazer uma ilustração aqui nessa tarde, que quando nós temos assim, Angeluce, e se nós começar, né, chacoalhar ela, vai ser tantos barulhos, e vai só dar barulho. E assim eu era dentro da minha casa, uma barulhenta. Só que quando começa Deus cumprir na nossa vida, querer cumprir os propósitos que Ele tem na nossa vida, Ele começa a nos amassar. Nos amassar. E eu me senti como essa folha, amassada por tantos processos na minha vida. Amassar. Só que depois, quando nós deixamos Deus amassar, e é maravilhoso, por mais que muitas vezes vai doer, machucar, né? As cicatrizes vão ficar, porque se tu abrir a folha, ela vai aparecer tantas marcas desse amassado, né? Tantas marcas aqui. Mas se tu começar, né, quando tu buscar sabedoria, começar a estar aos pés do Senhor, tu vai ver que não vai fazer tanto barulho mais. Porque todo dia nós vamos precisar desse reajuste na nossa vida. E ali eu pude ver que Deus tinha algo lindo através da minha vida, mas eu precisava ser mudado. E é tão lindo quando a gente reconhece, né, que a gente precisa ser mudado, que a mudança ela tem que começar em nós primeiro, né, para depois fluir para a vida dos nossos filhos, do nosso esposo, dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente vê mulheres que querem sair a fazer a obra, algo lá fora, né, quando na verdade dentro dos seus lares ainda não houve aquela transformação, né? Elas são rixosas, como tu disse, são barulhentas, e uma folha sem direção, o vento toca para qualquer lado. É verdade. Né? Ela não tem, é uma folha que não tem uma direção, mas quando nós temos a direção de Deus, né, tudo se torna novo, tudo é transformado, tudo é restituído, né? E é muito lindo quando a gente vive nessa dependência do Senhor, quando nós entendemos que nós precisamos de mudança sim, que nós não somos perfeitas e que nós precisamos ser aquebrantadas pelo Senhor. E como tu falou, Darcila, lá no começo da tua infância, o teu pai já profetizava sobre a tua vida, né? E aí nós vamos ver a importância que tem as palavras de um pai, de uma mãe, sobre a vida dos seus filhos. Ele, né, sempre me dizia, só que eu não entendia, né, que eu era filha da promessa.
E eu me criei até hoje. Se você, de repente, né, está perto dele, ele vai te dizer isso. Porque ele parece um prazer de dizer para as pessoas que chegam, né, na casa dele ou perto dele, quando eu estou, ele diz assim: essa é minha única filha, mas ela é filha da promessa, né? E às vezes eu fico às vezes até constrangida com aquilo, mas ele me abençoou, ele e minha mãe me abençoaram. E é uma bênção, realmente, né? É uma bênção que pai e mãe dão para nós, e aquilo que eles profetizam na vida da gente se cumpre, né? Sabe que quando eu era criança também, quando eu era nova, adolescente, meu pai sempre dizia: as minhas filhas foram feitas para casar. Né? Quando o namorado ia lá, pedia para namorar, quando o Miguel foi pedir para namorar comigo, ele sempre dizia: a minha filha foi feita para casar, ser mãe, ser esposa, não é para ficar enrolando, né? E eu ficava brava com meu pai, eu dizia: ai, que vergonha o pai falando isso. Mas ele estava profetizando na minha vida. E hoje eu amo ser mãe, eu amo ser esposa. Era uma profecia já dele na nossa vida, né? Então, assim, os pais, eles têm esse poder, sim, de profetizar. E a palavra nos diz, né? Que na boca da gente há o poder da vida e da morte. Né? E do fruto que sai da nossa boca nós nos alimentamos. E é isso que é ou a bênção ou a maldição, né? Então, por isso que nós, pai e mãe, quando nós entendemos o nosso propósito, aquilo que nós viemos fazer, a nossa missão aqui na Terra, nós temos que ser uma geradora de vida para os nossos filhos, né? Então, diria que a Darcila se define como a filha da promessa? É. Né? Hoje, né, eu pensando antes de vir para cá, eu disse, eu sou a filha da promessa. E por isso, até quando eu vinha conversando com meu filho, quando ele me deixou aqui, ele disse assim: todas as promessas irão se cumprir na minha vida. Porque eu fui escolhida filha da promessa. Então, meu filho, toma posse também das tuas promessas, porque né, ali a nossa descendência também, né? Ela usufrui, ela né? Vai, né? Tanto se a gente é uma mãe tola, a nossa descendência vai respingar na nossa descendência as nossas tolices, verdade. Como também a nossa sabedoria. Né? É verdade. Aqueles que estão ali à nossa volta. Né? E quem mais próximo que nós, nossos filhos, né? Verdade. Tu alguma vez já te sentiu como uma mulher improvável? Eu sinto até hoje. Né? Essa mulher improvável que estava só dentro de casa, né? Lá escondidinha, né? Só fazendo que nem Marta. E eu só fazia que nem Marta. Não tinha tempo, Angelucci, para ser que nem Maria. Eu achava tanto tempo só para limpar, cuidar da minha casa, achando que aquilo ali ia sair da minha vida o maior legado, como diz, né? Que uma mãe cuida ali do filho, da filha ali, protege ali, não deixa faltar nada, limpando, arrumando, limpinhos, arrumadinho, tudo. Mas Deus me viu. Quando eu quis essa mudança, Deus me viu lá escondidinho. E foi tão interessante, né? Que quando eu me sinto improvável, até hoje, nos dias de hoje. Que às vezes eu acho, né? Por que, Senhor, tu me escolheu? Porque até um dia eu pensei comigo assim, tem tantas que falam fluentemente, eu abri mão até dos meus estudos para cuidar da minha casa. E eu fui um dia pro quarto meio... Aqueles dias de tristonho, que a gente também sente, né? Tristeza, sim, né? E estava com meu coração apertado. E Deus me deu uma palavra ali quando Ele olhou o coração de Moisés. Ele viu que o Moisés tinha suas limitações, que era uma pessoa, né, que tinha defeitos, tinha as limitações dele. Mas Ele olhou para o coração de Moisés e Ele viu aquele grande coração que aquele homem tinha. Então, Ele disse assim: vai, Moisés, que eu falarei através de ti. E aquilo assim, Senhor, tu viu meu coração, né? Então, eu sou uma pessoa improvável.
Eu sou uma pessoa que muitas vezes coloco as minhas limitações naquilo que tu quer que aconteça na minha vida. Mas tu conhece o meu coração e eu me considero essa mulher que às vezes eu acho assim que não sou capaz, né? Acho que todas nós, né? Todas nós nos consideramos assim. Em algum momento da vida a gente se acha improvável e pensa, meu Deus, tantas outras, né? É como tu diz, fala melhor, canta melhor, age, né, diferente, porque eu... e sabe quando foi me dado, né, o coral unificado para mim reger as mulheres ali. Ali eu me sentia, assim, bem improvável. Como a gente vê maestro, maestrinas, né? Uhum. E ali Deus me escolheu ali para estar na frente de 100 mulheres, né? Eu disse, meu Deus, e foi aquela noite que eu estava com o coração apertado. Senhor, será que eu vou dar conta de tamanha responsabilidade ali? E Deus olhou para o meu coração, que eu acredito que é sincero diante de Deus, e eu faço com grande temor e tremor, né? Porque não é fácil tu fazer, né? Porque para o nosso Deus tem que dar a nós o melhor. E eu acredito que quem nos capacita, quem nos ensina é Deus. E se nós ir na nossa força, no nosso, né, na nossa inteligência, digamos assim, na nossa capacidade, nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar. Agora, se nós colocar ele na frente de tudo, é ele que se responsabiliza, né? É ele que se responsabiliza. E eu faço parte de uma dessas 100 mulheres. Amém. Né? E é bênção esse coral, é uma bênção, né? E, então, eu acho assim que em algum momento da tua vida, tu já te perguntou, né? Por que eu tô nessa terra, Senhor? Qual é o teu propósito para minha vida? Tu já te perguntou isso? Já. Eu me perguntei quando ali eu entrei no quarto da minha filha, voltando lá no quarto dela. Quando eu dobrei meu joelho lá e disse que eu queria mudança. E eu disse para o Senhor, e eu abri a Bíblia, e eu confesso para ti que eu nunca tinha lido Provérbios. E quando eu abri a Bíblia, deu Provérbios 31, 28, que é o meu versículo que eu vou levar para sempre comigo. Né? Aonde diz ali que seus filhos a elogiam, né? Seu esposo também a elogia. Só que eu não via muitas vezes os elogios que eu queria escutar. Por quê? Por causa que eu era aquela filha barulhenta. E como que uma pessoa vai elogiar, né? Ela não consegue nem escutar, né? O que os outros falam. E não, tão barulhento de tanto que é. Então, assim, e eu disse, meu Deus, se essa mulher de Provérbios não tem nome, então eu sou uma dela, posso ser. Então eu quero que o Senhor me ensina. Eu quero ser. Qual é o meu propósito, Senhor? Que eu vim nessa terra. Qual é o meu propósito? Porque eu tenho assim, a gente tem tantos sonhos, né? Eu tinha sonhos de estudar, ter uma carreira, porque eu olhava as mulheres assim, ó, né? Ter o seu salário, bem-sucedida na vida, né? E eu pensava comigo assim, ai, eu quero ser uma delas. A minha vida eu queria. Só que Deus, ele olhou para mim e disse, tu não vai ser uma delas. O propósito era outro, né? Teu propósito é outro. Tava voltado ali pro meu reino ali, né? Dentro da minha casa, o meu ministério. Eu tinha que, não vou dizer que ainda não posso cumprir, né, os meus sonhos. E hoje eu tenho outros sonhos na minha vida. Mas naquele exato momento, Deus disse, eu te dei uma missão, então primeiro eu vou trabalhar dentro desse reino que é a tua casa, né? E eu entendi através da boca do meu filho um dia que ele me disse, eu me sentia assim só dentro de casa, que eu não servia para nada, só para aquilo ali. E quando ele chegou assim, ele me abraçou, eu estava no fogão cozinhando, né?
E ele me abraçou e disse que eu era a melhor mãe do mundo, que cada vez que ele chegava, ele imaginava estar terminando a aula, e ele disse assim, mãe, eu imagino que almoço tu fez hoje? Que ela vai estar lá esperando eu lá. Ela vai estar nos esperando com a mesa arrumada, porque eu não abri a mão, porque isso é um princípio que vem lá da minha infância, né? A minha mãe ensinou essa arrumação de mesa. Por mais simples que nós éramos, por mais, né, humilde que nós éramos, vem de uma família humilde, tanto financeiramente também, porque hoje a humildade não é só financeiramente, né? Muitas vezes somos financeiramente, mas egoísta, né? Mas a gente entende que a humildade não é só financeiramente, mas eu vim de uma família humilde financeiramente, mas ela não abria mão dos princípios da mesa. E eu já levei para dentro da minha casa, por mais que, né, a gente é imperfeita, mas isso eu não abria mão dos meus filhos sentar à mesa, arrumar a mesa e esperar eles. E ele disse que imaginava, né, o que eu tinha feito e ali eu me senti amada. Ali eu vi o próprio Deus falando através da boca do meu filho, dizendo que foi para isso que tu veio na Terra. Foi para essa missão que tu veio. Eu disse assim, primeiro tu vai cuidar dos teus, porque tu vai ver o que vai acontecer depois da tua vida. E é isso, né? Porque é sempre primeiro dentro da nossa casa, né? É sempre dentro e depois é fora. E daí eu esqueci que eu queria estudar, esqueci que Deus disse, bom, então eu quero me tornar essa mulher que os meus filhos elogiam. Se foi para esse propósito que eu vim na Terra, assim, ó, cuidar da minha missão com zelo, com dedicação, né? Eu quero que tu me ensina. E aí, Darcila, aí tu reconheceu o teu chamado, foi aí. Foi meu chamado aí. E tu reconheceu e aceitou, esse é o chamado que eu tenho. De cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos. E depois vem os filhos que a gente gera nas orações. No coração, quando Deus nos prepara, amiga, né? Quando Deus nos trata, nos molda, Ele te apresenta tanto, né? Tanto para ti depois cuidar. Aquilo que tu é curada, né? Aquilo que tu veio para a Terra ser curada, é naquelas áreas que Deus vai ministrar através da tua vida, né? Então, tu concorda com a frase que diz que mulheres curadas curam? Concordo. Eu fui uma delas. Então, nós precisamos... Eu li uma frase em certo dia, em algum lugar, que dizia que aquilo que nós curamos em nós, nós protegemos as nossas gerações, algo assim. E aquela frase foi tão forte, eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. Porque quando a gente traz traumas de infância, dores de infância para o lar que nós formamos, nós passamos isso para os nossos filhos, né? Enquanto nós não somos curadas, nós não curamos, nós estamos machucando outras pessoas. E até, né, os nossos dentro de casa. E nós não se damos conta, né? Que aquilo que nós não sabemos... Porque, amiga, eu vou te dizer uma coisa, assim, ó. Eu achava que eu não buscava em Deus essa sabedoria e tinha um vazio dentro da minha alma. E ali eu só queria limpar, organizar, ter a casa organizada, ter tudo limpo, tudo arrumado. Eu queria só... Porque me faltava algo para preencher. Tudo isso é bom, tu tá nessa casa sempre organizada, perfumada. Quem não deixar claro, vamos deixar claro aqui, né? Eu digo assim, não é assim. Não é mas isso. Só que assim, ó, 24 horas e às vezes eu me deitava quando estava e eu ficava pensando o que eu poderia fazer ainda. E eu levantava pé por pé para te ver que isso se torna um tormento na tua vida. Eu levantava pé por pé para não acordar ninguém e ali eu começava a limpar tudo de novo. Às vezes ia dormir 2, 3 horas da manhã e sem dobrar um joelho para orar a Deus. Tu não entende, assim, ó, aquele vazio, tu acaba suprindo aquele vazio.
Só que quando tu tem e tu quer deixar Deus trabalhar na tua vida, o teu encontro com Deus, ele começa tudo moderadamente mudar na tua vida, né? Porque daí ele diz, não, peraí, hoje eu tenho minha casa organizada, minha família organizada, eu trabalho para fora, eu cuido, né, as coisas pro Senhor e ainda sobra tempo para dormir a noite inteira. E acordar quando Deus manda a gente orar, né? Na madrugada. E eu digo assim, para ver como uma mulher equilibrada, uma mulher que tem as suas emoções curadas. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Que não é só o lado espiritual, mas nós temos que cuidar do nosso lado emocional, nosso lado psicológico também, né? Porque a gente é feito dessas três, né, sentimentos, não é só uma coisa, né? Então, quando a gente deixa desejar num lado, a gente fica meio que desequilibrada, como tu disse, né? Tu não tinha tempo pra nada, tu trabalhava todo dia, chegava exausta de noite e ainda ficava pensando o que ia fazer mais ainda. Que ia fazer mais. Né? E acabava abrindo mão da tua intimidade com Deus, do teu tempo com Deus, porque não dava tempo. Não, porque né? tu tava sempre cansada, daí tu acabava, orava ali aqueles 5 minutinhos, agradecia, e às vezes mesmo assim, porque eu achava assim que eu fazia, eu desleixava muito, né? Hoje eu entendo que eu desleixava, mas Deus é tão maravilhoso que até eu amo uma frase que diz assim, mesmo com as minhas imperfeições, com os meus erros, Ele achou graça em mim, né? A sua graça me alcançou, né? A sua misericórdia, porque Ele viu que eu podia mudar. Então, e é maravilhoso porque nós todos podemos mudar. Nós podemos buscar essa sabedoria, que nem aquele livro da Márcia Barros que diz, eu clamo por sabedoria, né? Que nós possamos clamar por essa sabedoria. E com certeza só vamos encontrar essas mudanças quando nós clamar por sabedoria mesmo, né? E aí nós temos que desejar, né? Porque Deus, ele não arromba a porta. Não. Né? Não adianta eu dizer, eu sou assim, se Deus quiser, Deus me muda, se não quiser, eu não... A gente tem que querer, né? Que haja uma mudança, né? E quando nós queremos de coração sincero, como tu disse, porque Deus viu o teu coração, realmente Deus transforma, né? Mas tem que haver um querer nosso, né? Não adianta a gente, eu sou assim, fazer o quê? Né? É verdade. E aí Deus não arromba a porta, Deus não invade portas, né? Então tem que haver um querer da nossa parte. Assim como na natureza, a gente vive estações, né? E nem sempre a nossa vida é uma primavera. Vai chegar o inverno, né? O inverno muitas vezes é dolorido, muitas vezes nós passamos sozinhas, né? Como é que tu faz quando chega esta estação na tua vida? Como que tu faz para sobreviver ao inverno na tua vida? Quantos invernos, né? Porque eu disse assim, eu acho que tem a primavera, tem sim as vitórias, mas é no inverno que Deus nos forja, né? Nosso caráter diante de Deus. É ali no inverno que Deus disse, vamos ver se ela quer mudança mesmo, né? Então vou permitir esse inverno doloroso na vida dela. E eu vou contar para ti, né, para vocês aqui, né, nessa tarde, onde Deus preparou, né, amiga, essa mesa tão linda aqui. E um inverno tão doloroso na minha vida. Porque quando a gente tem uma promessa ser cumprida na nossa vida, Deus permite os invernos. E ali nós somos forjadas. E eu vou levar para sempre esse testemunho na minha vida. Eu sou mãe, né, de 2 filhos, tenho o Clóvis Júnior, que está com 29 anos, e a Vanessa com 24 hoje está fazendo aniversário. Eu vi lá nas redes sociais, querida. Né? Meus 2 filhos que Deus me deu, e eles são um milagre na minha vida. E o Júnior, né, meu primogênito, ele foi cometido por uma enfermidade do nada, assim, numa noite que ali eu já estava mais perto de Deus, eu já sabia o que era orar mais, né? E até, inclusive, eu estava com os meus joelhos dobrados,
numa noite quando a primeira vez que aconteceu. Eu dobrei meus joelhos e eu senti como alguém me levantasse dos joelhos e me carregasse até o quarto dele. E lá eu vi que ele estava, né, pretinho que nem essa caneta assim, né? E eu não entendi aquilo. E ali eu abracei ele, eu me desesperei, porque eu queria trazê-lo, reanimá-lo novamente, e eu não estava entendendo aquilo que tinha dado nele. E eu coloquei ele perto do meu peito ali, e só disse para o Senhor, orei ao Senhor, que tivesse misericórdia do meu lar, do meu filho. E novamente ele retornou, daí a gente procurou um médico, e o médico disse que tinha dado uma epilepsia nele, né? E eu disse, meu Deus, mas eu não tenho ninguém assim na família. Ele perguntou, eu disse, não. Mas aconteceu, fomos fazer ressonância, fomos buscar mais ajuda dos médicos. E ele apareceu, né, na mente dele, os primeiros sonos, uma veinha que trancava no cérebro. Só que ali, amiga, aquele inverno foi tão doloroso na minha vida. Acho que é o pior, né? Quando é com os filhos. Ali Deus me ensinou a sentir dor que eu nunca senti na minha vida. Assim, aquela dor assim da perca, né? E passou uns meses, de novo causou. E o desespero de um pai e uma mãe que às vezes assim, ó, tá sem, né, chegando mais perto de Deus, e nós fomos provados, e eu não sabia, não era totalmente equilibrada naquela. E o meu desespero fez que eu reanimasse ele, só que depois o médico me disse que quando os primeiros momentos tu não pode reanimá-lo, tu tem que largar ele de ladinho. Ele me fez toda aquela explicação, né? Uhum. E ali eu senti que ficou faltando muito oxigênio no cérebro dele, e ali Deus, eu senti que a morte chegou no meu lar. E eu olhei para a janela, estava no banheiro, que eu larguei ele assim, eu lembro, no quarto, né? E eu disse, eu olhei para o céu, umas 11 horas da noite, e eu vi as estrelas, e ali eu conversei com Deus. Ali eu disse, Senhor, o que tu quer da minha vida? O que tu quer da minha vida? O que tu está me provando, né, através do meu filho? Mas eu vou fazer um pedido para o Senhor. Eles, antes de ser meu, eles são teu. Então eu entrego eles nas tuas mãos. Se é isso que tu quer, eu vou entregar meu filho para o Senhor. Mas o Senhor sabe que o meu coração está rasgado, machucado nessa hora. Só que, e se não, se é através da vida dele que tu tem algo lindo na minha vida, eis-me aqui, Jesus. Que se cumpra todas as tuas vontades, a tua palavra que foi determinada sobre a minha vida. Mas eu quero ver milagre dentro da minha casa. Mas antes de ser meu, ele é teu. Eu devolvo ele para o Senhor. E ali eu acredito que foi tão sincera a minha oração diante de Deus, amiga, que Deus soprou nas narinas do meu filho. Só que quando ele voltou porque faltou muito oxigênio no cérebro, ele voltou todo deficientezinho, sabe, né? E eu disse, não, Jesus, tu não faz nada por metade. Ali Deus começou a testar minha fé. E ali, o mesmo Deus que gerou ele no meu ventre, quando a minha mãe orou lá dentro do hospital, que eu estava prestes a perder ele, né? Quando eu estava gerando ele. E ali eu fiz a oração que a minha mãe orou dentro do hospital.
Antes deles serem, nossa, ele é teu, Senhor, mas tu não dá nada por metade. Porque nós temos, amiga, essa autoridade que Deus nos dá. E se é aquilo que ele tem para nos dar, nós vamos poder suportar. Mas Deus conhecia meu coração, que eu não sei se eu ia aguentar. Como muitas mães aí que tem. E Deus dá força, né? Deus sabe até onde nós podemos suportar. E ali eu orei ao Senhor e eu disse, eu lutei, sabe? Com todas as minhas forças. E Deus devolveu. O médico disse que nunca mais ia ser normal, mas eu dizia que ia ser normal. Eu profetizava na vida dele todo dia que ia ser normal. 3 anos eu profetizei, e até hoje eu profetizo que eles são bênção, que eles são normal. Mas 3 anos assim eu profetizei, até que o médico disse, mãe, que fé, ele é normal. Ele é normal. Eu escutei da boca do médico me dizer. Então, assim, eu tenho tudo para não recuar a minha fé. Eu vivo de milagre, eu vivi milagre dentro da minha casa. Eu tenho uma experiência com Deus, assim, ó, real, amiga. Que hoje ele tem 29 anos, ele é um filho inteligente, tudo que ele foi a misericórdia de Deus que alcançou, a vida dele é de Deus, eu planto isso todos os dias, ele é casado hoje, mas eu sempre digo para ele, a tua vida é de Deus, então não recua nunca, né? Não deixe de Jesus nunca. Ele se criou, eu dizendo para ele, a tua vida é de Deus, meu filho. Não deixe de Jesus nunca, porque a tua vida é dele. E eu plantei isso nele, essa semente, que a vida dele era. Então eu louvo a Deus porque ele não conhece o que é o mundo, né? Meus filhos não conhecem o que é o mundo, e eu louvo a Deus pela misericórdia que Deus me deu. Que nem eu dizia pro meu esposo, assim, eu não sei o que é perder noites, né? Que como mãe perde, às vezes por causa de um filho, mas Deus foi tão bom comigo. Uma improvável, uma imperfeita, mas Deus me achou e me deu graça e sabedoria. Porque eu busquei essa ajuda, e busco até hoje. Não é fácil, não? Não. Não. Mas até nós vamos preparar os nossos filhos até o último dia. Nós vamos plantar essa palavra, né? Até os últimos dias da nossa vida. E é isso que eu peço para o Senhor. Enquanto eu viver, Senhor, eu não vou deixar de falar que Tu és bom, que Tu é maravilhoso, que eles são teu, né? Para eles. E é isso que Deus nos ordena, né? Que nós devemos ensinar o caminho para os nossos filhos no caminho. É verdade. Né? É o testemunho de uma mãe, né? Porque nós somos as primeiras discipuladoras dos nossos filhos. Né? Antes deles terem contato aí fora, no mundo, é com nós que eles têm. Né? E o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Né? Qual é as sementes que nós estamos plantando no coração dos nossos filhos? Por isso que eu sempre digo, uma mãe ela tem que saber escolher muito bem as sementes que lança na terra fértil, que é o coração de um filho. Né? Aquilo que nós lançarmos na vida deles, eles vão levar para a vida toda. Né? Verdade. E por um filho se faz qualquer coisa. Faz. Né? Faz. Então, toda a vida, né? A gente pode dizer que o amor de uma mãe é comparado ao amor de Cristo. Né? Pela igreja que faz qualquer coisa. Né? Verdade, um filho faz. Até eu estava olhando a pastora Thalita Pereira falar sobre que uma mãe deu seu coração para salvar um filho, né? Uhum. Que ele estava doente do coração e ele perguntava para a mãe assim, o que ela ia dar para ele de 18 anos. Nossa. Mãe, o que tu vai me dar? E passou os anos, ele era adolescente, passou os anos e ela se acidentou. E ali ela permitiu que Janena, antes ela já tinha escrito uma carta, se porventura, tudo Deus preparou. Então ela acabou de tu tá lendo essa carta porque eu te dei o meu presente, tu tá aí o meu coração. E eu digo assim, meu Deus, acho que uma mãe fazia isso mesmo, né? Então é isso.
né? É o único amor que é comparado ao amor de Cristo. Foi. Aquele amor que ama incondicionalmente, que faz tudo por um filho. É verdade. Né? Muitas vezes recebe gratidão. É. Né? Mas eu acredito que a semente a gente lança, amiga. Hoje eu dizia para minha filha, a minha oração é que tu lança semente, né? Na vida da Isadora todos os dias, essa semente que vai frutificar, que vai ser fértil nessa terra tão boa que é pequenininha, com um aninho e 2 meses, é uma terra assim, ó, e é nessa hora, minha filha. E eu acredito, Angeluce, que Deus tem nos ensinado tantas mulheres que estão se levantando, improvável mesmo, como eu e você, né, que se achamos, como tantas mulheres, mas vem uma geração aí sarada, se querer, tá disposta, né, a assumir o seu papel, porque nós temos plantando isso na vida das nossas filhas. Então, assim, ó, eu acredito que se elas derem continuidade quando nós passar o bastão aí, nós passando o bastão para elas, todos os dias ensinando, né? Eu disse assim, então elas vão ser mulheres prósperas, frutíferas, né, em todas as suas áreas. Tu sabe, Darcila, que na maternidade há muitas renúncias, né? Nós temos que renunciar, e quando eu falo em renúncias, não é só renúncia do nosso tempo, né, que quando nós temos nossos filhos bebê, nós renunciamos de comer, nós renunciamos, né, de comer um alimento quente, comemos gelado, renunciamos de dormir, renunciamos de tomar um banho, de arrumar um cabelo, né, mas há outras renúncias que nós fizemos na nossa maternidade, né, e eu vejo assim que tu prioriza muito a tua família, né, que tu vive muitas renúncias pelo teu priorizar a família, né. É esse o caminho para ter uma família feliz e abençoada? A renúncia? Por mais que às vezes tu não queira, né? Eu renunciei. E hoje eu louvo a Deus por essa renúncia, sabe? Porque eu vejo ali, sabe, que o meu ministério é ali. Deus me fez do meu fogão um púlpito. Ali, quando eu tô cozinhando, eu tô falando para quem chega, senta ao redor da minha mesa, e eu tô falando das coisas que Deus tem ministrado no meu coração, pros meus filhos. E então, assim, ó, eu renunciei a tantas coisas, mas valeu a pena, Jesus. Hoje eu entendo que valeu a pena. E se eu pudesse voltar lá atrás, porque tudo é uma escola, né? A gente vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo ser mãe, né? Se eu pudesse, eu voltaria lá atrás e faria tudo diferente. Renunciaria desde o começo, né? Mas valeu a pena eu renunciar a tantas coisas, noite de sono, renunciar muitas vezes quando o Espírito Santo te aquieta, orar por alguém, para os nossos filhos, e tu sente aquela palpitação, aquela angústia, e tu renunciar muitas vezes. Eu já renunciei, eu lavando a louça, tão simples, e o teu coração acelerar, e eu deixar aquela louça ali e orar e dizer, Senhor, o que vai acontecer, o que está acontecendo? Mas valeu a pena eu abrir mão daquilo que eu sonhava de repente para minha vida, que podia a minha vida ser próspera, mais, né? Mas não tem prosperidade maior. Hoje eu entendo que a meu lar é próspero, que eu tô vendo os frutos através da minha vida, né? Da vida do meu esposo, que eu tenho ajudado também, né? E meus filhos sendo prósperos. Principalmente porque a prosperidade não é dinheiro, riqueza. A prosperidade é tu ter Deus na vida, que o resto tudo acompanha a bênção, né? É bênção. E quando tu fala, Darcila, que aqueles que sentam à tua mesa ali, tu tá falando do amor de Deus, tu tá ensinando. Não é só essa mesa física, né? Eu sei que tu tem mentoreado muitas mulheres têm se sentado à mesa contigo. Eu sou uma delas. E eu louvo a Deus pela tua vida.
né? Isso é um chamado de Deus para tua vida. Tu mentorear mulheres, tu sente isso, que esse é um chamado também, é um ministério, é um propósito de Deus na tua vida. Tu ajudar mulheres a serem curadas, a levantar outras mulheres. Sinto. Até quando eu mentoria o curso Ela, né? E quando, antes da irmã Ana, nossa pastora, fazer esse convite, eu tive um encontro com Deus. Porque eu tive um encontro com Deus numa madrugada e ali Deus começou a me preparar para esse novo trabalho, esse novo chamado. E eu acho que é isso, sabe? É isso que Deus quer. Porque Ele me apresenta, amiga, Ele me apresenta mulheres que às vezes, assim, precisam. Eu disse assim, Senhor, eu vou falar para essa mulher que tem estudo, que tem isso, que tem... E eu começo a me questionar, sabe? E eu digo assim, meu Deus, quem sou eu? Digo assim, mas eu sou uma que Deus me curou e me cura todos os dias, né? Porque eu sou cheia de falha, de fraqueza, sou cheia de imperfeições, mas aquela que procura estar na presença do Senhor, Deus vai nos capacitando, né? E eu disse para o Senhor, Jesus... E no outro dia ali eu tive aquele encontro na madrugada com Deus tão lindo, e Deus me renovou, e eu senti Deus bem pertinho, preparando algo, me entregando algo nas mãos. E no outro dia a irmã Ana me chamou e disse, tá comigo, Darcila? Eu disse assim, depende, né? Mas se é bom eu estou. E daí ela disse assim, não, mas ela não me falou nada. E depois eu fiz o curso Ela, eu vi que ali eu precisava ser tratada também, ser curada. E interessante que hoje Deus, né, já ministramos para 3 turmas, agora acho que é a 4ª, se não me engano. E eu disse assim, e Deus, cada dia, quando eu vou estudar as lições para passar, Ele me trata, Angelos. É maravilhoso, porque primeiro ele vai começando, né? Na gente. E daí até eu disse pro meu esposo, quando eu disse assim, não é tanto por elas, assim, eu preciso ajudar, mas eu preciso também ser moldada. Tu não faz ideia o quanto Deus me ensina. Ali em cada leitura que eu sento para ler, aquele, meu Deus, essa área ainda precisa ser trabalhada. Essa aqui eu preciso, Jesus me ajuda. Eu acho que cada lição eu vou aprendendo a ser mais edificada. E daí aquelas que estão ao meu redor, eu sou tão grata a Deus pelas meninas que Deus coloca, pelas mulheres que Deus coloca na minha vida, que a gente vê, assim, mudança nelas e um carinho que elas têm. Elas dizem assim, ai, tu me ensina tanto, tu me ensina. E eu digo, meu Jesus, isso não sou eu, porque eu sou cheia de falha, mas é Deus, né, na vida da gente. E eu digo assim, mas eu louvo a Deus, né, pela vida delas. E esse eu acho que esse é o meu chamado, sabe? O meu chamado de ajudar outras mulheres. Eu também acho. Eu também acho. E eu tenho certeza que muitas mulheres aí que estão nos escutando também acham, né? Nenhuma mãe nasce pronta, né, para quando os filhos criam asas e saem de dentro da nossa casa, saem debaixo das nossas asas, né? E teus filhos casaram com pouco tempo de diferença um do outro. E como é que tu lidou com essa questão, assim, de a síndrome do ninho vazio, digamos assim, né? Que falam muito que quando os filhos saem, a gente se vê sozinha em casa. O que tu diria para as mães que estão passando por essa situação? Porque tem mães que não conseguem vencer essa síndrome, né? E isso acaba se tornando depois algo mais grave na vida dessas mães. O que tu diria para essas mães? Como é que tu lidou com essa situação? Bom, quando a Vanessa casou, né, ela era minha companheira para tudo. Aonde, né, eu ia, ela ia. Se eu ia para círculo de oração, ela ia comigo. E ela casou
E eu me senti assim, parece perdida. Eu me senti, agora quem vai comigo? Quem, Senhor, vai comigo? Se ela era minha companheirinha, né? Mas eu me sentia assim, tão, parece assim, ao mesmo tempo triste, as minhas emoções, eu só chorava. E eu lembro um dia que eu estava aqui na igreja trabalhando, porque eu trabalho aqui na igreja, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? E eu fui para casa ao meio-dia e eu lembro que Deus falou comigo através de um programa de rádio. Que Deus estava me preparando, estava preparando alguém para levantar nesse tempo que tu tá triste, tu tá angustiada, tá se sentindo sozinha. E ali Deus começou a falar comigo. Eu disse, ai, sou eu. E eu comecei a falar com Deus. E as lágrimas começaram, né, a correr. E eu indo para casa, dirigindo, e Deus falando comigo através daquele programa de rádio. E eu cheguei em casa e disse pro meu filho chorando, ai... E ele disse, mãe, para de chorar, a Vanessa tá bem, tá tudo bem com a Vanessa, mãe, você vai se desidratar, porque eu só chorava, né? E daí ele disse assim, filho, Deus falou comigo. Não tô chorando por causa da Vanessa, tô dizendo que Deus, algo vai me entregar nas mãos. E daí, então tá. Então se algo Deus vai me entregar nas mãos, e eu pensei assim, ó, ela tinha um quartinho dela, e eu chamei meu esposo e disse assim, eu quero que você transforme esse quarto dela para um quarto de oração. Você pode fazer isso para mim? E daí ele disse, tem pressa? Tenho. Eu tenho pressa, porque eu preciso. Onde muitas vezes eu dobrei meus joelhos junto com ela ali no quarto, porque eu sempre disse, Senhor, eu quero conhecer o coração dos meus filhos. Quando eles estão angustiados, quando eles estão tristes, quando estão precisando de mim. Eu quero ter os olhos, Senhor, que eu enxergue a necessidade dos meus filhos. E quantas vezes eu discerni através de uma tosse dela, no quarto dela, que ela estava precisando de mim, que eu orasse junto com ela. E a Vanessa tinha isso, que ela tossia e eu disse, ela me chama. E lá a gente orava junto. Daí eu disse pro meu esposo, eu quero que tu transforme esse quartinho como ali eu vou vencer minhas guerras, eu vou vencer a minha solidão, porque eu estava me sentindo sozinha. E eu quero transformar essa solidão em solitude contigo, Senhor. Eu quero, quando se sentir triste, é aqui que eu quero colocar essa tristeza aos teus pés. Nesse quarto aqui, que a minha filha se criou, né? E ali, eu lembro que no final de semana ele transformou ligeirinho ali, junto com o Júnior, e transformou aquele quarto. E ali eu comecei a orar, Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Tira, eu sei que tu deu um lar abençoado para minha filha. Eu tenho que abençoar minha filha. Mas eu não estou sozinha, Senhor, eu preciso. E ali eu comecei a lidar com aquela situação. Mas aos pés do Senhor, Jesus. Ali Deus começou a falar tão pertinho comigo dentro daquele quarto. Eu transformei o quarto dela sobre um altar de oração dentro da minha casa. É ali que eu oro, né? Que eu deposito as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas alegrias, né? A minha gratidão a Deus. É naquele lugar secreto que eu transformei. Antes era a minha sala, um outro lugar, mas ali. E eu digo para a mãe, né? Esse síndrome do ninho vazio, prepara um lugar dentro da tua casa. Quem sabe o quarto do filho, né, que saiu. Hoje tem tu sabe que eu contei isso na aula da oração do nosso livro, né? E teve mãe que já preparou no quarto do filho. E ela disse para mim assim, Darcila, tu tem me ensinado e eu tenho aprendido ali. Aquilo foi tão gratificante, sabe?
Porque aquilo que tu aprende, tu também quer ensinar para os outros, né? E daí ela, com tanto amor, ela disse assim, eu nem imaginaria que ia ser tão gratificante orar dentro daquele quarto. E eu transformei aquele quarto do meu filho também. E foi ali. E eu digo para a mãe, né? Diz assim, quem sabe faça da tua casa um altar de oração. Faça tá se sentindo sozinha, um ninho vazio, prepara um altar de adoração. Porque se nós não lidar, não buscar o Senhor, aos pés do Senhor, Ele cura, Angelus. E ali, logo depois, naquele dia, Deus me presenteou com o coral Lírio dos Vales. Então, assim, ó, Deus vai nos preparando. E se eu ficasse trancada dentro do quarto, dentro de casa, só chorando, né? Eu ia entrar numa depressão, porque ela sempre foi minha companheirinha, entrar numa depressão. Só que Deus tinha algo lindo. Ele não me deixou sozinha nem um minuto. Ele começou a me presentear mulheres para estar ao meu lado, né? E antes eu não fazia nada disso. E daí foi ali que cresceu o meu ministério, que, né, tá crescendo. Ele me presenteou mulheres, o coral Lírio dos Vales. Faz 4 anos que eu sou regente desse coral, desse lindo que o pastor me chamou. E ele me viu, Deus me viu. E o pastor disse que Deus mostrou para ele. Então, né, eu acredito que foi Deus, porque é uma benção. E as mulheres têm me ajudado, né. E eu depois, né, e vem vindo o que é para nós fazer nas nossas mãos, e Deus vai nos presenteando, vai sendo maravilhoso, Angelus. Eu sou feliz, porque eu não me tranquei dentro de um quarto chorar. Isso aí, a gente tem que ter atitude. Atitude. Né? O que tu diria para as mães? Tem mães que a gente vê que estão desistindo dos seus filhos, né? Mães que dizem assim, eu orei tantos anos, não adiantou. Já larguei de mão, não tem jeito, não tem solução, não tem mais o que fazer. O que tu diria para essas mães que pensam ou falam algo assim? Não desiste. Não desiste, porque Deus não desiste de nós, né? Já pensou se Ele desistisse? Já pensou? Disse, vou desistir de ti, meu filho. Não. Ele olhou que nós precisava de que Deus perdoasse os nossos pecados. Ele enviou o seu filho, né, por amor a nós. Esse amor tão lindo que foi na cruz através do seu filho, para perdoar os nossos pecados. E ele não desistiu. Não desiste. Não desiste jamais, mãe. Não desiste da tua casa, do teu ministério. Tá pesado? Pesa. É uma responsabilidade? É. Tá doendo? Dói. Dá vontade de desistir? Dá. Dá vontade. Eu tive esse tempo assim de desistir. Não quero mais ser dona de casa, não quero mais... Não tive isso com meus filhos. Glória a Deus, graças a Deus. Mas teve um tempo que eu queria desistir da minha casa. E Deus, não é hora. E olha, e hoje faz 30 anos que eu sou casada e até aqui tem nos ajudado o Senhor. A minha mãe não desistiu dos meus irmãos, de nós. A minha mãe é um legado glorioso que ela nunca desistiu de orar. E tem 74 anos e ainda ela ora, não desiste. Então, nós mães somos fortes. Basta nós usar aquilo que Deus nos confia, que é a sabedoria, querer. Basta nós buscar Deus, né? Todas as armaduras para nós se revestir dessa força que vem dele. Se nós todos os dias se alimentar da sua palavra, nós não vamos desistir dos nossos filhos, porque isso vai até a eternidade. E quantas mães que já dormem com o Senhor e ainda têm as orações respondidas, Angelus, porque não desistiram dos seus filhos e hoje já dormem com o Senhor, mas daí vem os filhos estão se salvando, estão, né, voltando para a casa do Senhor. Por quê? Porque elas disseram, eu não desisto dos meus filhos. Né? Hoje pode estar na eternidade, mas eu acredito que no grande dia vão ver lá seus filhos. Então é glorioso não desistir dos nossos filhos.
Não desista. Pode estar pesada a carga, pode até vir o pensamento, porque nós somos humanos, né? Sim. Vem o pensamento, não vou abrir mão, não aguento mais. Não, não vai dar certo, já orei tanto, não vai ser respondida minhas orações. E se estava ali bem pertinho, daí nós voltar lá para trás de novo? Não desista. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu sempre digo, enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu não desisto da minha família. Eu ouvi uma frase certa vez também que dizia assim: a nossa vitória muitas vezes está a uma oração de distância. É verdade. É o que tu falou, às vezes é uma oração só a mais. E se nós desistirmos, não alcançamos a vitória. Qual o legado que tu quer deixar para os teus filhos? Para os teus netos? Uma mãe que renunciou por amor a Jesus. Por salvar sua casa. Minha mãe foi uma mulher de fé. A minha mãe foi uma mulher que nem Eunice para Timóteo, que teve uma avó de fé, que deixou um legado glorioso, que teve uma mãe, que se por causa dela eu estou aqui, e ainda ela continua orando por mim, né? Não desistiu de mim, e hoje ela vê os propósitos de Deus se cumprindo na minha vida, e isso para ela eu acredito que é glorioso, né? E ainda eu vejo ela orar por mim. Mas eu quero que os meus filhos também digam, meus netos, eu tive uma avó, uma mulher que não foi qualquer coisa que desistiu ela. Forte, guerreira, corajosa, né? Tudo que Joquebede foi, eu quero ser uma mãe que me inspira. Joquebede, minha mãe, né? Mulher da Bíblia, Joquebede, não desistiu. Não desistiu. Que os crocodilos, né, botou naquele rio tão de feras. Mas ali, eu acredito que ela orou, Senhor, agora tu cuida, Senhor. Não tenho mais o que fazer. E a fé dela, a confiança dela foi inabalável diante do Senhor, né? E é isso que eu oro todos os dias. As águas podem se levantar e quererem naufragar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar em pé. E vou me levantar, né? E quero que meus filhos carreguem isso, tenham isso de mim. Que a minha mãe foi forte, corajosa e não desistiu do ministério tão lindo que Deus confiou nas mãos dela. É isso. Um versículo que fala ao teu coração. Provérbios, né? 31 e 28. Esses eu vejo hoje, amiga. Eu achava que eu nunca ia escutar, né? Uma canção que fala ao teu coração. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Mas em cada dia do meu viver serei fiel. Essa foi a canção quando meu filho estava ali, né? Os médicos desenganaram ele. E ali eu cantei para o Senhor essa canção. Então essa ficou marcada na minha vida. Venha o que vier, eu não vou desistir. Eu quero ser fiel a Ele. Uma oração. Quando eu entreguei meus filhos para o Senhor, que o cuidado dele fosse melhor do que o meu. E hoje eu vejo isso. Todos os dias o cuidado dele é muito melhor do que eu cuidei. Que eu errei, eu falhei. Mas ele não. Uma inspiração. A minha mãe. A Tule. Mulheres de Deus que Deus tem me botado, né? A Tule me mentorou, minha cunhada, muito. Com o jeitinho dela, calado muitas vezes, mas ela me ajudou muito para eu crescer. Um não que tu diria.
para salvar meus filhos, eu digo não. Já disse. Muitos não. E não me arrependo. Nem um minuto. Quantas vezes eu precisei dizer não para salvar os meus filhos. E isso eu faria tudo de novo. E como é difícil. Né? Dói. Dói porque tu vê aquele rostinho ali, né? Querendo muitas vezes, olhando para ti com os olhos. Deixa, mãe. Não. Porque eu pedi essa autoridade de Deus. E eu digo pro Senhor, eu faria tudo de novo. E isso eu não me arrependo, amiga. Dos nãos que eu disse pros meus filhos. E um sim que tu diria? Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim a tua vontade e se cumpra tudo conforme a palavra que o Senhor tem dito ao meu respeito. Tu já recebeu um não de Deus? Já. Quantos? Para proteger também, como a gente diz um não. Mas Ele me ensinou nesses não. Que nem tudo é no meu tempo. É no tempo dele. E tem não que ele me deu, que eu esqueci, que eu não me lembro mais, porque não era para se cumprir, né? Não era para ser dito. Com qual mulher da Bíblia tu tomaria um chá? Com Jael. Essa mulher. Porque aquela mulher, ela matou o inimigo, amiga. Foi nas mãos dela que toda aquela nação, né? Foi salva. Foi salva. Ela me inspira, essa mulher. E eu todos os dias eu quero ser que nem Jael, que eu possa até abrir a porta para o inimigo, mas eu quero que Deus me discerne que ali ele não pode ficar. Se tu tivesse que, assim, se tu pudesse mudar algo em ti, o que tu mudaria? Ah, meu Deus, cheia de falha. Mas nós somos, né? Meu Deus do Mas céu. algo que tu pensa assim, ai, se eu pudesse mudar isso em mim, no meu jeito, ou no meu falar, ou no Eu peço docilidade. Porque às vezes eu sou bem com a voz. Nossa, eu não acho. Tem. Eu acho que eu sou assim. Não. Eu acho tão grossa pra falar. Tem dias, até o dia... Eu acho tão suave pra até falar. o dia, falar da minha nora, né? Aí que eu falo forte, assim, uma coisa assim. E daí ela disse... E ela assim, né? Eles falam, ó, a mãe da minha nora fala toda delicada com ela, né? E daí eu disse, acho que o gaúcho é meio grosso, assim, meio aquele jeito meio positivo, né? E daí eu digo pra ela, daí até ela disse, sim, logo que eu cheguei na sua família, eu pensava que você sempre tá um brabo. Ela não viu a minha. Mas eu peço pro Senhor docilidade na voz, né? Que eu preciso cada vez. Eu quero aquela voz do Senhor. Mansa, suave. O que tu gostaria de ouvir de Jesus quando tu chegar lá no céu? Ai, eu tenho. Venceu. Foste fiel. Exerceu com excelência. E bem-vinda. Bem-vinda ao lar juntamente com a tua família. É isso que eu espero de Jesus. Bem-vinda, filha, ao lar. Porque tu não abriu mão da tua família, então olha aí, todos eles estão aí. É o meu sonho, amiga. É isso, né? E deixando as tuas considerações final, querida. O que tu diria para as mamães que estão nos escutando, né? Agora, domingo passado, foi Dia das Mães. O que tu diria para essas mães que estão nos escutando? Muitas talvez estejam enfrentando luta com seus filhos, outras talvez não, né? Mas o que tu deixaria para elas? Eu quero agradecer, né? Já, em primeiro lugar, a Deus, que eu jamais imaginei que ia estar aqui. Como eu digo, uma mulher improvável, a gente não tem sonhos, né? Mas então é a Ele toda a honra, toda a glória, né? A minha vida. E eu agradeço a Deus por você, mulher que está aí do outro lado, né? Quem sabe vai chegar até você. Essa tarde tão linda que está aqui em Uruguaiana.
E um recado que eu deixo para você: não desista da tua casa, não desista dos teus filhos. Você nasceu para um propósito e que você tenha força, busca essa força, essa graça, essa sabedoria em Deus para todos os dias Ele te instruir como você deve cuidar, como você deve auxiliar, educar os seus filhos, porque dias, né, de piores vão vir na face da terra. Mas se nós estiver alicerçada na palavra do Senhor, na oração, com certeza o inimigo pode até tentar bater na tua porta, mas você vai se levantar como Jael e usar as tuas armas, né, que Deus te deu através da oração e da palavra, para colocar o inimigo, né, para fora do teu lar. Então se levanta, querida, dentro da tua casa, como uma mulher que você se inspira aí, né? Você tem como exemplo na Bíblia. E é isso que eu digo. Muito obrigada, querida, muito obrigada, né? Mesmo de coração. Para mim foi muito bom estar aqui nessa tarde, servindo a mesa com você. Eu que agradeço, né? Foi ótimo, foi maravilhoso a nossa conversa. Estamos chegando ao final, então, de mais um episódio do nosso podcast de Coração Aberto. E se você gostou, né, curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais, coloque lá nos comentários do YouTube quem é a mulher que você gostaria de ver aqui sentado à mesa comigo, conversando. E eu sou Angelúcia Severo e te espero na próxima semana. Deus abençoe.